Muito boa noite, reiniciando os trabalhos com mais uma queda. Estamos estudando a lei da destruição, capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, da terceira parte. O assunto hoje é pena de morte. Uma instituição tão antiga, tão trágica, tão terrível, que ceifou a vida de alguns dos maiores luminares da história. Sim, não apenas Jesus Cristo foi vítima da pena de morte, mas João Batista também foi. João Batista, que era apontado por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher. E Sócrates também foi vítima da pena de morte. Veja só como é difícil para uma pessoa que gosta da filosofia, uma pessoa que admira Jesus, não há coerência, não é? Pois então vamos nós estudar a questão 760, o início do item pena de morte desse fabuloso livro. Venha conosco, é o nosso momento. Kardec pergunta: a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? E a resposta é: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente. E o seu desaparecimento representará um progresso para a humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos próprios homens. Falo de uma época que ainda está muito distante da época atual. Os espíritos deixam claro que no futuro, quando da evolução da humanidade, não apenas a pena de morte desaparecerá, mas como qualquer outra pena imposta por um tribunal. Porque nas sociedades espiritualmente mais avançadas que a Terra, sequer há necessidade dos homens serem julgados por outros homens. Olha que interessante. E Kardec comenta assim: sem dúvida o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos, entre os povos mais avançados, um progresso nas restrições impostas à pena de morte. Hoje em dia, a sua aplicação também está limitada à natureza dos crimes. Para nós, hoje em dia, 150, 160 anos depois de O Livro dos Espíritos, é óbvio que a pena de morte é aplicada em apenas alguns casos nos crimes considerados mais graves, naqueles países que ainda possuem essa instituição. Pois isso era um avanço naquele tempo, porque ancestralmente praticamente todos os crimes eram punidos com pena de morte. Então, ao tempo de Kardec, ao tempo do Livro dos Espíritos, um grande avanço tinha sido dado, porque apenas alguns crimes eram punidos com a pena de morte. Nos nossos tempos, não apenas alguns crimes apenas são punidos com pena de morte nos países que possuem a pena de morte, como grande parte dos países não possui mais essa instituição terrível.
tão terrível que puniu os maiores luminares que já estiveram na Terra. E continua o comentário de Kardec: se compararmos as garantias com que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade com que ele é tratado, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer o caminho progressivo pelo qual passa a humanidade. As formas mais cruéis de pena de morte já foram banidas, como a fogueira, por exemplo, que não apenas era praticada em passado não muito distante, como era praticada pela própria igreja em nome de Jesus. Vejam a barbaridade que cometemos até pouquíssimo tempo atrás. A própria crucifixão, método que matou Jesus, a mais notável vítima da pena de morte, o que torna um absurdo o cristão ser a favor da pena de morte, era um método bárbaro. A pessoa demorava horas para morrer. João Batista foi morto a um só golpe, imediatamente, por ter a sua cabeça cortada. Jesus sofreu horas. Que coisa, né? E ainda hoje, alguns que dizem admirar Jesus ignoram que a justiça humana, por atender a interesses, a limitações típicas da humanidade, típicas das instituições humanas, não pode tomar decisões definitivas, como é o caso da pena de morte. Tantos são os erros jurídicos cometidos em todos os tempos e ainda hoje. Não é? Pergunta 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a própria vida. É um direito nosso. E essa lei de conservação se expressa através do instinto. Todas as criaturas de Deus têm uma pulsão, um impulso e um direito de atuar em defesa da própria vida. E assim sendo, ao eliminar da sociedade um membro perigoso, um ser perigoso, uma criatura humana perigosa, não está sendo usado esse direito de conservação, de defesa? Os espíritos respondem assim: existem outros meios pelos quais o homem pode se preservar do perigo sem precisar matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Quando alcançamos a perspectiva espiritual, matar aquele que matou é um completo absurdo. Até porque se aquele que matou deve ser morto, o carrasco deve ser morto, o juiz deve ser morto, o promotor deve ser morto, o judiciário deve ser extinto. Vejam só.
Então, abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la é o ajustamento, é a justificativa para qualquer justiça. Porque a justiça, ao falar também de ajustamento das criaturas ao bem, precisa, claro, dar a chance dela se melhorar. E é claro que a morte rouba essa chance. Pergunta 762, Kardec pergunta: embora possa ser banida das sociedades civilizadas, a pena de morte não terá sido uma necessidade em tempos mais atrasados? Pergunta interessante, não é? Se a pena de morte será extinta conforme o progresso da humanidade, quando a sociedade era ainda mais primitiva, ela se justificava, ela era uma necessidade, a pena de morte? A resposta dos espíritos é: necessidade não é o termo mais adequado. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra outra melhor. Mas, à medida que o homem se esclarece, ele compreende mais acertadamente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos no tempo de ignorância, em nome da justiça. A ética, a moral, a justiça exige de todos nós, para que não sejamos hipócritas, para que não tenhamos uma justiça de conveniência, responder: se o teu filho, se o teu pai, se o teu irmão cometesse um crime parecido com esse que você preconiza a pena de morte aos outros, você também preconizaria a morte do seu ente querido? Se você vacilar, a sua posição se mostra hipócrita, falsa, mentirosa, frágil, injustificável. O que precisaria o seu filho cometer para você matá-lo? Vejam a pergunta: o que seu filho precisaria fazer de errado para tornar legítimo o assassinato por suas mãos? A nossa resposta precisa ser nada. Nada que um filho possa fazer justifica que seu pai o mate. Portanto, nada justificaria que nós matássemos os outros. Ah, mas não somos nós que matamos. Se nós damos legitimidade, se nós damos apoio à pena de morte, sim, o sangue está em nossas mãos. Podemos não sermos nós aquele que aperta o botão, aquele que mata. Podemos não sermos nós aquele que dá a sentença. Mas todo aquele que justifica, que apoia a pena de morte, ganha o sangue em suas próprias mãos. É corresponsável por todas as mortes que vierem com a proposta que ele apoiou. Não tenhamos dúvida disso. Então, o homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra outra melhor.
como um pai, uma mãe, que por falta de repertório, por falta de capacidade de dialogar com os filhos, por qualquer coisa, bate. Ora, o que uma mulher, que tipo de erro uma mulher precisa cometer para tornar justo que seu marido bata nela? Que tipo de erro um empregado precisa fazer para que seja justo que o seu chefe lhe agrida? Se a resposta for não, porque a resposta para essas perguntas é não, nada, também precisa ser nada para os crimes. Ah, mas há crimes bárbaros. Há crimes bárbaros. Mas há uma sociedade fraterna, compassiva, que faça aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Só resta o caminho do aprendizado, da terapia, ainda que associada à continência. Nos nossos tempos de hoje, seria sim necessário ainda, ao nosso ver, existir um sistema judiciário. Seria necessário sim, ao nosso ver, promover alguma espécie de apartação, de separação, de segregação daqueles seres que fossem julgados uma ameaça a outros, uma ameaça à coletividade. Mas essa apartação precisaria ser toda ela estruturada em termos psiquiátricos, em termos psicológicos, em termos médicos, em termos espirituais, em torno de um processo de reeducação, de acolhimento, de elevação, de transformação daqueles que erraram. Um investimento alto, como o que é feito hoje, mas o que é feito hoje piora os seres, para depois serem colocados de novo em sociedade e cometerem crimes ainda piores do que praticaram. Precisamos sim do investimento maciço, forte, mas responsável, que conquiste melhoras psiquiátricas, psicológicas, espirituais, em termos de emprego, para aqueles seres que erraram tanto. Não é? Que a justiça dos homens seja muito menos a vingança que tem sido até hoje, mesmo sem a pena de morte. Todos nós aceitamos que as nossas cadeias sejam desumanas, torturantes, assassinas. Precisamos pregar para o filho dos outros o mesmo zelo e o mesmo cuidado que gostaríamos que os nossos filhos, que nós mesmos tivéssemos, caso tivéssemos errado clamorosamente. Só há uma maneira de sermos justos para todos. Só há uma maneira de sermos justos, colocando-nos no lugar dos outros. Sejamos então justos assim. Um grande abraço, paz e bem. Manifeste-se se você entender de outra forma, se você pensar de outra maneira. Jamais poderíamos supor termos palavra final sobre nada. Claro. Saudamos os amigos, Gugu Souza,
que estava dizendo que estava assistindo e que travou e que veio para cá, como todos nós. Gugu Souza expressando sua gratidão. Enir Cajazeira saudando os amigos. Noêmia Félix trazendo os nomes dos desencarnados que estão no seu coração, que são alvo do seu zelo, que todos eles recebam nossas melhores luzes. Enir dando o seu boa noite a todos. A Noêmia lembrando de outras pessoas, provavelmente encarnados, que, claro, merecem todo o transbordamento de luz da nossa parte. Que todos nós possamos espalhar o bem, espalhar a luz. Um prazer estudarmos e aprendermos juntos. Um prazer programarmos em nós a mudança que gostaríamos de ver no mundo. Como disse Mahatma Gandhi. Paz e bem para toda a humanidade. Graças a Deus. Até a próxima.